Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor nessa tarde maravilhosa. Eu quero gravar mais um vídeo aqui da meditação da palavra do Senhor, que se encontra aqui em Tiago, capítulo 3, e o versículo 5, que diz assim: assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, e vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aqui eu quero meditar com os irmãos a respeito do que diz aqui a palavra do Senhor, a respeito de um pequeno membro que se chama língua. Esse pequeno membro, a Bíblia diz que ele gloria-se de grandes coisas. Quer dizer, nós contamos testemunho, nós falamos de Jesus, nós glorificamos a Deus, falamos das grandezas de Deus, né? E de outras coisas que pode não ser da palavra de Deus, que a gente também fala. Mas ele é um pequeno membro, uma pequena faísca de fogo que incendeia um bosque. E a gente vê que se a gente não tiver cuidado com a nossa língua, a gente peca 24 horas. E às vezes é uma coisa assim tão assim na nossa vida, que às vezes falamos e não percebemos até mesmo que falamos. Quantas vezes que a gente erra no falar? Quantas vezes que a gente erra no falar? Porque a palavra de Deus diz assim: irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. E muitos querem ser mestre. Muitos querem ser mestre, mas não sabem eles que a gente sendo mestre, quer dizer, quem toma conta de estar na frente de uma obra, na frente de um trabalho, de pessoas. E se a gente falar alguma coisa que às vezes pode prejudicar alguém, a gente não sabe que também a gente tem uma maior responsabilidade sobre a sua vida daquilo que você fala. Um dia, para iniciar, um certo dirigente numa congregação, não vou citar o lugar e nem o nome dessa pessoa, porque também eu nem me lembro mais o nome desse dirigente. Eu não estava no culto nesse dia, foi minha sogra, que já dorme no Senhor. Trocaram de dirigente e esse dirigente chegou lá e ele falou tanta coisa, machucou a igreja de um tanto, falando coisa que não era Deus que estava mandando ele falar. E ele mesmo teve um sonho com uma pessoa que levava uma surra muito grande que o corpo estava todo latanhado sabe como é que é a pessoa que apanha muito, o corpo fica tudo marcado. E ele sonhou com essa pessoa e o Espírito Santo iluminou a mente dele que aquela pessoa era a igreja, que ele tinha batido tanto na igreja, batido, que a igreja estava triste, o povo estava triste, porque quem é que fica alegre com pena, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para saber se realmente é Deus que está falando na sua boca, ou se não é você mesmo, ou eu mesmo. Eu estou falando, quando eu digo você, eu estou me referindo a mim mesmo, se nós não estamos falando, não é coisa de nós, para que a gente não venha incendiar um bosque, né? Porque esse pequeno membro que a Bíblia diz aqui, ó, diz bem assim o versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo, né? A Bíblia mesmo está dizendo aqui, ó,
se alguém não tropeça, porque todos tropeçamos, a Bíblia fala assim no versículo 2, todos tropeçamos em muitas coisas. Às vezes tropeçamos em palavras, às vezes quando a gente pensa que não era uma coisa para você comentar para ninguém, ou era para você guardar consigo mesmo, e quando pensa que não, ó, você solta. E é um tropeço na sua vida. E a Bíblia diz aqui, ó, que quem não tropeça com palavra já é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo, né? Quem não tropeça com palavras já é poderoso e tem o poder de refrear todo o seu corpo. A nossa língua, ela depende muito também da nossa vigilância, daquilo que havemos de falar, daquilo que havemos de pronunciar, assim, falar alguma coisa. Até mesmo, irmão, na hora que a gente está pregando. Porque a gente pode tropeçar com algumas coisas, algumas palavras. E aqui a palavra de Deus, ora, o versículo 3. Nós ponhamos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. É que nem a palavra de Deus estava dizendo, que se nós conseguir refrear nossa língua, nós pode dominar o nosso corpo também. Louvado seja Deus. E aqui a Bíblia diz, faz uma comparação, Tiago fazendo a comparação, que os homens colocam o freio na boca dos cavalos, uns diz que é a bride, quem sabe em outros lugares pode ser outro nome, que coloca na boca do cavalo, com o cabresto, e lá em cima, ele montado no cavalo, ele dirige o cavalo para onde ele quiser, através daquele freio que ele coloca na boca. Porque quando coloca o freio aqui na boca do cavalo, ele puxa aquele freio para refrear a boca do cavalo, para o cavalo, para dirigir a cabeça do cavalo para ir para onde a pessoa quer. E aí o cavalo obedece, porque o freio está lá, a dor está lá. E ele vai, ele obedece àquela pessoa que está com o cabresto do cavalo. Então, diz aqui, ó, fala que ele domina o cavalo, mas ainda tem mais aqui na frente. Vede também as naus, que sendo tão grandes, elevados, impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. Porém, onde quer que há a vontade daquele que as governa. Aí a Bíblia também fala de um pequeno leme. Lá onde nós pastoreávamos era conhecido como remo. A Bíblia fala de lemo. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. É um pequeno... vede também as naus sendo tão grande, levada de impetuosos ventos. Viram com um bem pequeno leme. Um pequeno leme. Porque quando Tiago, ele escreveu essa palavra aqui, ele não baseou a palavra de Deus em motor, porque hoje nós vemos que quase todas as coisas, as embarcações, quase todas coisas que usam hoje em dia é motorizado. Mas naquele tempo era manual. Nós já andamos de canoa, já andamos de barco, já andamos de voadeira. E a canoa, a gente sabe que a canoa, ela tem que ser dirigida por um leme, que chamava o remo, lá no Baixo Madeira, onde a gente estava. Então, aqui está falando que um pequeno leme, que é um remo, irmãos, de madeira, naquele tempo era de madeira, hoje pode ser de outras coisas, que dominam as grandes naus. Nau aqui é navio, irmãos, é navio. Eles conseguem dominar a embarcação do navio para ir para onde eles querem que aquela embarcação vai. Em meio à tempestade, em meio ali o temporal, mas com aquele pequeno leme eles vão dominando aquela embarcação, virando para o lado que eles querem. Mas aqui na frente, irmãos, diz aqui, e se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas e vede com grande bosque.
que é uma faísca incendeia. E eles conseguem dominar o navio, dominar o cavalo, mas é um pequeno membro que tem na nossa boca, nós não conseguimos domar ela. Nós não conseguimos refrear ela muitas das vezes. Precisamos vigiar 24 horas para nós não ficar pecando. Já viu aquela coisa que muitas vezes você diz, não, ele não fez isso por campo. Aí fica inventando coisa que às vezes não é nem verdade, é só coisa que vem no seu pensamento. E você começa a falar e depois você vai perceber que não era aquilo que você estava falando. E aqui a Bíblia diz ainda, ó, no versículo 6, a língua também é um fogo. É um fogo como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, é inflamado pelo inferno. E aqui diz ainda, ó, porque toda a natureza, tanto bestas, feras, como de aves, tanto répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Tá vendo aqui, irmãos? Até os animais, o homem consegue domar. O homem consegue domar o leão. Se um homem quiser criar um jacaré, que eu acredito, não sei se jacaré, não, jacaré eu acho que é da água. Não sei se eu não olhei lá se é um réptil, mas pode ser o réptil. Tem o réptil, tem os animais marítimos, tem vários, desculpa aí meu erro, tá, irmão? Teoricamente a gente foge, mas eu não tô bem lembrada do jacaré, mas o jacaré é da água. E as aves do céu, consegue alguém domar, que não tem um papagaio? Quantos que não já viram um papagaio falando? Os homens que conseguem domar um papagaio, ensinar ele a falar. E consegue dominar. Tem gente que cria cobra, tem gente que cria coisa peçonhenta, né? E consegue domar, né? Mas aqui a Bíblia diz, ó, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Você consegue domar todos os animais, tanto marítimo como da terra, réptil, mas não consegue. O homem não consegue domar a língua. E é a Bíblia que fala que é como cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. E nós vemos aqui, ó, que com ela nós conseguimos glorificar a Deus, mas com ela também nós amaldiçoamos os homens. Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes, na hora que ele está zangado com uma pessoa, ele manda aquela pessoa ir para o inferno? Você já viu aquelas pessoas que diz, quando está zangado, que diz aquele ali, tomara que ele vá para o inferno. Vocês já ouviram? Eu já escutei isso. Chega, a gente se arrepia assim de ouvir. E pessoas que falam palavrão, pessoas que usam a língua dele para ficar falando pornografia, imoralidade, coisas que Deus não se agrada. E a Bíblia diz que está cheia de peçonha mortal. O que é peçonha mortal? É de animal que solta baba. Aqui nem a cobra, né? A cobra solta baba, ela solta veneno. Quando ela morde, ela já solta aquela baba lá e mata. Se for cobra venenosa, mata a pessoa.
Se a pessoa não correr logo rápido para o hospital, morre. Eu tive um tio que morreu mordido de uma cobra lá no Pará, né? Então, é aquele veneno. E a Bíblia fala que a nossa língua, que nós não conseguimos domar ela solta veneno, como ela solta tipo aquele veneno de baba, né? Peçonha, mortal, que é baba, que mata a pessoa. Animal, que solta baba, que solta peçonha, aquelas coisas esquisitas, peçonhenta. E a nossa língua é do mesmo jeito. E tem gente que manda os outros ir pro inferno assim do nada. Como se ele tem um lugar lá no inferno já reservado para ele e para o outro. Porque quem manda um ir para o inferno, então ele está querendo ir para lá também. Porque só quem tem o poder de lançar a alma do homem no inferno é Deus. E aquela pessoa, às vezes, que é toda errada, muitas vezes, mas ele às vezes se conserta. E muita gente que anda achando que anda bem direitinho mas às vezes não percebe o mal que ele tá, porque aqui a Bíblia fala assim, ó, que é tipo assim, como comparado ao fogo do inferno, né? Comparado o fogo como mundo de iniquidade, língua está posta entre os nossos membros, como contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, inflamada pelo inferno. Pelo inferno. Então, nós, irmão, precisamos ter muito cuidado com a nossa língua. Nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas das vezes você cuida da sua veste, você cuida das suas vestes para andar bem vestidinho, igual assim, um servo de Deus mesmo, bem bonitinho, mas não tem cuidado com a língua. Muitas das vezes você tem cuidado com várias coisas na sua vida, paga a dívida direitinho, muitas vezes. Ó, irmão, é tanto pecado que existe no mundo, irmão, tanto pecado. E às vezes esse pecado da língua que nós não estamos conseguindo, não estamos conseguindo refrear, não estamos conseguindo domar a nossa língua. E aí, irmãos, é onde vem, irmão, o problema, porque às vezes a gente é crente a vida inteira, meus irmãos. A gente é crente a vida inteira. Mas às vezes nós amaldiçoamos os outros. Às vezes que é o homem que Deus criou, nós somos tudo ser humano que Deus criou. Às vezes nós julgamos os outros. Às vezes, irmãos, nós falamos até alguma coisa do outro irmão que não era devido falar, em vez de nós ir orar por ele, nós às vezes falamos, cometemos erros com a nossa língua, muitos erros mesmo. Às vezes xinga, às vezes quando pensa que não, já xingou, xingando os outros, com palavras pesadas, irmão, com palavras pesadas. Cuidado, irmão, para nós não soltar baba de mortal, baba mortal, que nem a cobra, né, irmãos? Vamos ter muito cuidado. Com ela bendizemos a Deus, Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. É o que a palavra de Deus aqui está dizendo, irmãos. Eu sei, irmãos, que é difícil. Isso aqui não é só, é com todos nós, é todos nós. Porque a Bíblia mesmo diz aqui no começo que se o homem conseguir dominar a sua língua, ele é capaz de refrear todo o seu corpo. E nós sabemos que tudo que nós falamos, tudo que nós pronunciamos, o inimigo está ouvindo. Tudo mesmo, irmão, que nós fala, o inimigo está ouvindo. E se nós não tiver cuidado, é nós, irmão, porque aqui a Bíblia não está dizendo que não tem nenhum santinho, não. Assim, quer dizer, santo nós somos, eu estou querendo dizer assim, perfeito, não. E é um membro que pode levar para o inferno, por causa desse pequeno membro que ele está até, ó, se nós estamos
com a boca fechada, ela está escondidinha ali dentro do nosso corpo assim, mas quando nós abrimos a nossa boca, meus irmãos, é abrir a porta da nossa boca para falar, comer, tudo, mas o Senhor está falando é do que nós fala. É do que nós fala, para nós ter muito cuidado, porque é um membro muito que nós tem que ter muito cuidado, trancar os nossos dentes. Muitas vezes você pode dizer, mas eu não aguento o desaforo. Pede a Deus para Deus domar sua língua, já que você não está conseguindo, pede a Deus. Tem gente que diz, não leva o desaforo para casa. É nessa hora que nós precisamos domar a nossa língua. Porque o animal você consegue domar ele, dominar ele com um freio, asnal com um pequeno leme levando a embarcação. Mas a nossa língua nós não conseguimos domar, mas a Bíblia está dizendo aqui para nós ter cuidado para nós ter cuidado com esse pequeno membro que às vezes você nem percebe que pecou. Quando pensa que não, já pecou. Eu vou continuar lendo aqui para encerrar o vídeo. E diz assim o versículo 9: como bendizemos a Deus Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça. Ele está dizendo assim, não convém. Tiago está dizendo, meus irmãos, como é que nós vamos bendizer a Deus, glorificar a Deus, chegar na igreja falando em línguas, e fala em línguas na hora que vai orar e bendizendo a Deus também, Deus é maravilhoso. E na mesma hora, a gente, quando passa uns pedacinhos, a gente está falando cada coisa, amaldiçoando os homens, semelhança de Deus. E ele diz aqui, meus irmãos, não convém que isto se faça. Porventura, deitar alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos, ou assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce? Tá vendo aqui o que a palavra diz? Porventura, pode ter uma fonte, você tem uma torneira na sua casa que vem água hoje é tudo tratada, mas você vai numa fonte lá, pegar água doce e água amarga para dentro da sua casa? Se tiver a fonte de água doce, você vai pegar água da fonte d'água doce. E se tiver a fonte d'água amarga, ninguém quer. Ninguém quer a água. E a Bíblia diz, pode também a figueira produzir azeitona? De forma nenhuma, irmão. Não pode. Não pode a figueira produzir azeitona. Não pode. Ou a videira, figos. Cada um, irmão, é um fruto. A videira a gente sabe que é o pé de uva, né? Os figos é de figos. Azeitona é de azeitona que tira o azeite. Meus irmãos, assim é a nossa língua. De dentro de nós não pode jorrar água amarga e doce ao mesmo tempo. Não combina. Ou amarga ou salgada não combina. Tem que ser água doce. Vamos deixar que da nossa boca, de dentro de nós, saia água doce. Porque não pode da mesma fonte jorrar as duas. E nem da azeitona, para mim não errar aqui, também não figueira, produzir azeitona. Ou a videira figos. Assim tampouco pode uma fonte de água
Que nem eu falei, meus irmãos. E meus irmãos, você que está ouvindo esse vídeo nessa tarde, esse vídeo é para uma reflexão espiritual dentro da palavra do Senhor. É para nós ter cuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa língua. Às vezes nós temos cuidado com o nosso corpo inteiro, mas às vezes a nossa língua tá nos matando, irmão, tá nos matando espiritualmente. Às vezes alguém olha para você, é bonito demais, é um crente, tá? Meu Deus. Mas às vezes aquela de, mas é porque você não conhece aquela fulana. Você não conhece ali quando só abre a boca, menino. Sai labareda, mas não é de fogo do Espírito de Deus, é faísca, que faz um bosque inteiro incendiar. Assim a Bíblia diz. Vocês já viram falar do fuxico? Pois é. O fuxico é apenas uma faísquinha. Você conta para alguém uma coisa. Aí você pensa que aquela pessoa só é aquela pessoa de amiga ou de amigo. Aí eu vou te contar só porque tu é minha amiga. Olha, só pra ti, tu promete que não vai contar pra ninguém, aquela pessoa, prometo. Aí ela conta. Quando pensa que não, aquela pessoa que era sua amiga ou amigo, ele tem outro amigo que você pensa que a única amiga que ela tem é você, e não é não, irmão. Às vezes ela tem outro amigo que ela gosta mais do que você. Aí lá na frente de tu viu falar de um negócio? Não. Pois eu vou te contar porque tu é meu amigo e tu promete que não vai contar para ninguém? Aí vai e conta para aquele amigo ou para aquele amigo. Aí vai e conta. Aí quando pensa que não, que você pensa que aquele negócio na mente daquela pessoa que você contou aquele segredo, já tá espalhado, já para tanta gente, para todo lado. E aí, irmãos, é aí onde está o perigo, que uma floresta, um bosque inteiro, só uma faísca, que é um pequeno membro, vai incendiando a floresta, ó. Vai incendiando a floresta inteira. O bosque, quer dizer, o bosque. Vai incendiando e vai pegando fogo, estralando tudo. E é difícil de apagar. É difícil de apagar. Então vamos ter muito cuidado, porque é um perigo. Amém? É um perigo. Eu não coloquei título não, mas você já sabe de que eu estou falando. Se nós não vigiarmos com a nossa língua, nós entra em cada encrenca que só Deus para ter misericórdia. Amém? Um abraço a todos. Vamos vigiar. Cuidado com a língua.